Olá, é, quero trazer aqui para todos vocês alguns comentários para enaltecer a oportunidade, a importância do livro que a Iris Pofo está lançando, Acidentes Ambientais em Áreas Portuárias, Percepção de Risco e Reações na Visão Ecossistêmica. A Iris ela tem uma trajetória muito rica na na construção de conhecimentos sobre o gerenciamento do risco ambiental, porque ela trabalha por muitos anos na área de emergências, né, de atendimento a emergências da CETESB e depois uma área que também analisa os processos, no caso, opina nos licenciamentos que tem a ver com a questão do risco, né? Então, ela acumula toda essa vivência, atendendo emergências, analisando emergências. Ela participa da equipe que era o coração técnico de um acúmulo de conhecimento sobre o risco de derramamentos de óleo no mar, o atendimento, os planos de emergência para derramamento de óleo no mar, porque tinha muito, né? Em São Sebastião, principalmente, até o ano 2000, houve 220 acidentes registrados, né, no litoral de São Paulo, basicamente São Sebastião, com derramamento de óleo. Muitos de grande porte, que sujaram muitas praias, chegaram na região do Rio de Janeiro. Né? Tinha, né, na memória de muitas pessoas, era coisa de ir na praia e tinha piche, pegava piche no pé, depois era um saco para tirar. É porque tinha derramamento. E a Iris então pega esse tempo, inclusive nós somos aí, trabalhamos juntos nesse tempo, que aí teve a experiência do CODEL, Comitê de Defesa do Litoral. Era um colegiado que organizava o atendimento a essas emergências. Então eu participei nesse nível aí como alguém que estava na Secretaria de Obras e Meio Ambiente na época e então eu articulava o gabinete do secretário com esse assunto. Depois fui secretário executivo do CODEL e aí eu pude fazer uma parceria com essa equipe técnica da CETESB que estava dentro de uma superintendência de tecnologia ambiental dirigida pelo Antônio Carlos Rossim, que é um ilustre brasileiro de Sousas, mas que faz gestão ambiental com sotaque em inglês, porque ele fez doutorado no Imperial College e adquiriu um estilo caipira inglês. E, e é uma pessoa responsável por muitos avanços na gestão ambiental no Brasil e, particularmente, nesse caso, pela construção de um programa de gerenciamento do risco ambiental, que aí passou a abranger o estudo de análise de risco, aplicando as várias técnicas para entender uma situação de risco, a indicação das medidas preventivas, ou seja, aquelas que é para reduzir a probabilidade de ocorrer um acidente, por exemplo, um evento liberador de poluição, e também permite estabelecer os bons planos de ação de emergência, porque o gerenciamento do risco precisa sempre as duas coisas. Você tenta reduzir a chance de acontecer um evento perigoso e também você tem um plano para, caso ocorra esse evento perigoso, para diminuir suas consequências. Né? Então você trabalha na probabilidade e na consequência. Você reduz o risco ao reduzir os seus componentes. Essa é a política. Isso foi formulado e implantado em relação
aos acidentes ambientais em áreas portuárias por esse programa de gerenciamento de risco que entra em aplicação no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí existe uma mudança no padrão de risco em ambas essas áreas portuárias. E o trabalho da IRIS é muito importante porque ele traz os elementos para que a gente compreenda como é possível mudar o padrão de risco, reduzindo o risco e reduzindo então a vulnerabilidade ao risco por parte da sociedade. Porque uma sociedade que tem informação, uma sociedade que percebe o risco e uma sociedade que se prepara para possíveis emergências é uma sociedade que fica menos vulnerável ao conjunto de perigos que estão instalados na vida de um lugar. Como bem nos ensinou Milton Santos, o meio ambiente não é a natureza apenas. É a natureza tal como vem sendo transformada pelos seres humanos ao longo da história. Ele chama, então, o meio de meio técnico, científico e informacional. Ele diz que o Brasil, no início do século XXI, nós temos que analisar o ambiente, o território, como um meio técnico, científico e informacional. E nesse meio, então, técnico-científico, né, a técnica empregada nas operações numa região portuária envolve um padrão de risco. Nós convivemos com isso, de fato, antes de conviver com a ideia sobre esse risco. Isso está na nossa história como país. Num certo momento, nós implantamos dentro do nosso território tecnologias prontas, entre aspas, pacotes técnicos que vieram já desenvolvidos por um engenho industrial localizado em outras partes do mundo. E aí as fábricas se transferiram, as instalações industriais portuárias se transferiram, né? O risco se transferiu, sem que houvesse a memória da evolução do risco, né? Por dezenas, centenas de anos, até chegar na técnica, por exemplo, de uma refinaria, né? Houve toda uma convivência com o petróleo e com os seus riscos, uma evolução técnica, uma conversa dos trabalhadores da indústria quando voltam para casa, no bar, no jogo de futebol no fim de semana, né? Seja futebol americano, seja futebol dos ingleses, né? Bom, de repente um dia essa refinaria vem para dentro do Brasil sem as conversas do futebol anteriores, né? Sem a memória da percepção do que pode ser perigoso ou não, né? Ah, isso ficou mais seguro do que antes. Ah, mas agora tem muito combustível no mesmo lugar. Coisas que podem ser corretas ou não, coisas que são a percepção do risco, né? Então, nós temos várias carências enquanto país no gerenciamento do risco. Uma dessas carências é que muitas vezes nós não entendemos bem como é a percepção dos riscos pela população, né? Não vamos atrás disso porque ainda não temos suficiente planejamento do que fazer numa emergência. Porque é quando a gente aprende a planejar as emergências que a gente aprende que tem que levar em conta a percepção que o público tem dos perigos, né? Por exemplo, falando do gerenciamento de risco que está todo mundo pensando nesse momento, a pandemia, né? Numa sociedade que tem as características da nossa, em princípio, quem vai lidar com a comunicação de um fato epidemiológico, de uma epidemia, ele precisa levar em conta que a percepção do risco epidemiológico, no caso, por parte da população, talvez não seja muito
alta. Talvez o tema seja complexo, falar de um vírus. Ah, mas o que é um vírus? Uma coisa que a gente não vê, mas pode estar dentro da saliva dos outros. Então, o trabalho educativo, né? Se eu quero reduzir o risco, no caso epidemiológico, eu tenho que evitar o risco, portanto, da ocasião do perigo, que é a proximidade, né? Quando a exalação, por exemplo, do ar acompanhado de saliva, né? Pode chegar a uma outra pessoa, a proximidade. Então, se eu quiser educar a pessoa para ela se proteger como barreira física e proteger os outros também dela, e também para guardar distância, eu preciso fazer um trabalho para levando em conta essa percepção do risco e procurando fornecer elementos para que a pessoa adquira outra percepção, melhor informada, né? É o trabalho educativo que precisa haver, o exemplo que tem que ser dado, né? Existem maus exemplos, né? Que aí depois com o tempo as pessoas até aprendem a rejeitar, falar, não, olha o que aquele moço está fazendo, né? É imoral, né? Leva as pessoas à morte, né? Não, siga o bom exemplo. Então, estabelecer o bom exemplo é, em grande parte, o que a IRA está fazendo, porque ela conta, então, vários elementos da compreensão do risco na realidade brasileira e do seu bom enfrentamento. Ela, por exemplo, traz elementos da discussão sobre a maneira como ela vê a ecologia profunda, a compreensão da biosfera, o peso que tem na evolução da consciência humana e dos erros cometidos, né, quais aprendizes de feiticeiros que nós somos em função do antropocentrismo, né, colocar-se no centro de tudo, né, eu, um simples ser humano, né, as navegações, as explorações, a visão ecossistêmica. Então, ela parte de uma visão mais ampla e profunda, né? É uma contribuição culta e espiritualizada. Ela apresenta a sua metodologia para os vários tipos de levantamentos que ela faz, todos muito interessantes, sobre percepção de risco, a pesquisa bibliográfica e sobre o histórico de acidentes ambientais. E ela fez mestrado e doutorado fazendo esse histórico e fazendo uma análise técnica em profundidade, inclusive sobre os aspectos que diferenciam a escala dos danos ambientais, no mestrado e doutorado sobre os desastres ambientais em São Sebastião e em Santos. Então vejam, aí ele está falando de dois lugares que são estratégicos e de ponta na vida econômica do Brasil. E nesses dois lugares, nesses dois portos, um muito importante até aqui, em função da operação com petróleo e derivados, que é a maior do Brasil e da América Latina, né? E por isso teve um padrão de risco ambiental muito grave numa certa etapa, e depois uma grande evolução na gestão ambiental, e que se observa ainda até hoje um bom padrão de gerenciamento. Então são duas experiências. E o Porto de Santos, de cuja importância não é necessário falar. Então são dois universos econômicos chaves para o Brasil, para a sua economia, e que irradiam influência, inclusive, sobre o próximo salto econômico da história do Brasil, que é a economia do mar, é o território marinho que agora vai ganhando o papel de uma nova fronteira econômica do Brasil, desafiando ao planejamento estratégico do espaço marinho. E são duas experiências, Santos e São Sebastião, de sucesso na incorporação de um melhor gerenciamento do risco ambiental, indicando também aí que um bom gerenciamento econômico estratégico
incorpora uma boa gestão ambiental como um dos seus valores, como uma das suas estratégias de mercado para permanecer no mercado, para responder aos desafios atuais e futuros do mercado. Porque qual seria a chance de Santos e São Sebastião permanecerem como espaços absolutamente estratégicos na economia portuária geral e especializada em termos de petróleo e derivados também, além de biocombustíveis, né? Tudo isso, como é que isso se mantém viável hoje no mundo, num momento em que, em outras frentes do desenvolvimento brasileiro, a gente vê, inclusive, os negócios fazendo toda uma difícil ginástica para se diferenciar de um padrão vagabundo de gestão ambiental que vai sendo imposto, como é o caso da Amazônia. Né? A regressão governamental em termos de padrão de desempenho ambiental na Amazônia vem ocorrendo e os negócios, os grandes negócios, repetidamente têm se diferenciado e dito: a gente não está nessa, a gente não quer ir por aí. Né? Isso inclui desde o agronegócio mais sério até bancos, várias marcas. Os documentos são vários, né? Tá tudo aí, é só pegar a imprensa e resgatar todas essas manifestações, né? Então, é importante refletir como é estratégico aprender a fazer o gerenciamento do risco ambiental tecnológico, né, para as operações estratégicas da economia brasileira. E o livro da IRIS traz um pouco uma receita, mostra diferentes dimensões que têm que ser incorporadas para uma boa técnica no gerenciamento dos riscos. Né? Ela traz muita informação, resultados sobre desastres naturais, acidentes ambientais em portos, navios e dutos, percepção do risco, comportamento em emergências, pânico, oportunismo, né? Discute a percepção, então, sobre os efeitos da saúde humana, a saúde dos ecossistemas e a fauna. Ela evidencia uma coisa que é chave, gente, para todo mundo entender. Fatores que influenciam a gravidade do dano ambiental. Quer dizer, uma vez que ocorre o acidente, o dano ambiental do acidente pode ser ainda pior se houver falhas na resposta que se dá ao acidente. Derramei água fervendo no chão. Puxa, é uma situação de alto risco. Tem uma criança perto. Eu administrei se a criança foi para cima d'água por curiosidade, engatinhando. Isso eu estou me baseando numa história real para mostrar que dentro de um acidente há desdobramentos que podem agravar o dano associado ao acidente. Tá? Veja, a IRIS expõe isso amplamente. Porque as decisões tomadas, o que eu faço uma vez que se instalou o acidente, elas podem limitar o alcance do dano, elas podem proteger espaços mais delicados, podem salvar vidas humanas. Né? A decisão dentro da crise, ela pode determinar que muitas pessoas morram ou que muitas pessoas vivam. Isso vale para o risco epidemiológico, assim como vale para o risco do desastre tecnológico ambiental. Estão aí os fatos de Mariana e Brumadinho para exemplificar isso muito claramente. Punir, prevenir, remediar, eu diria, como fazer uma boa combinação dessas possibilidades. Né? Mas isso é importante colocar em discussão,
até para que a gente entenda que existem situações de risco que estão instaladas, elas estão funcionando. O que nós podemos fazer é gerenciar esse risco. Nós temos que evitar ao máximo que ocorram acidentes. Mas se nós sabemos que não podemos zerar a possibilidade de haver um acidente, só podemos reduzir a chance, então nós também devemos nos preparar para o acidente. Ter o plano de emergência, ter o treinamento, ter a informação da população, as equipes técnicas, os meios necessários, os leitos de saúde, de acordo com o cenário dessa emergência ambiental. Se é previsível um acidente, eu não posso ser surpreendido como eu sou surpreendido pelos fatos previsíveis da pandemia. É possível projetar cenários dependendo da evolução de uma emergência. E eu tenho o gerente, o gerenciador, o conjunto de gerenciadores, principalmente, nunca é um só, ele tem a obrigação de se capacitar para fazer um bom gerenciamento. O livro da Iris dá um roteiro, porque essa é uma característica importante desse tipo de conhecimento. Talvez esse seja um dos primeiros trabalhos que reúne conhecimentos de várias áreas e mostra como é complexo o gerenciamento do risco ambiental, em especial quando envolve muitas instituições, e em especial quando, além das instituições, envolve o público em geral, né? Porque no Brasil, talvez se possa contar a piada que os italianos contam sobre os italianos, falando de que perguntaram uma vez, aí dizem que é uma história verídica, que teriam perguntado ao Mussolini se é generalíssimo, é difícil governar os italianos, e que ele teria respondido: difícil não é inútil. Quer dizer, é uma sociedade tão voluntariosa, enfim, tão cheia de colorido, né? Como a brasileira, que é quase, né? É como se fosse ingovernável, né? Mas a gente sabe que no carnaval todo mundo combina e faz o samba sem atravessar. Isso nos deve dar uma pista de que se houver um bom enredo, se houver uma informação clara, se conquistarem corações e mentes, e se houver responsabilidade, é possível sim ordenar processos coletivos que melhoram o gerenciamento dos perigos ambientais ou que melhoram a vida em geral. E finalmente, a Iris chama a atenção, e com isso eu vou encerrar esse comentário, sobre a constância. Porque a Iris também acumulou suficiente vivência, como eu também, e aprendizados, né, por essas vivências, que a gente vai. É muito difícil mudar a inércia, né? Tá tudo parado, ninguém está mexendo com o assunto. Então você vai lá para colocar algo em movimento. E aí tem que criar uma inércia positiva. Inércia positiva? Não esqueçam. A inércia é uma tendência a permanecer o corpo como ele está num contexto de movimento. Ele pode estar o que a gente chama de parado, né? Parado quer dizer estacionado na superfície da Terra. A Terra está em movimento. Todo mundo está em movimento, mas a gente fica parado, tá? Eu tenho a inércia de ficar parado. Mas se eu me ponho em movimento, eu tenho uma inércia de ficar em movimento, né? O navio não tem freio, por exemplo, ele vem vindo. Se não tiver o rebocador para segurar ele, caso ele ainda esteja no impulso, né, de movimento, ele vai. Ele pode encalhar, ele pode bater no pier, né? Histórico de desastres navais em função do que eu chamo aqui da inércia positiva. Positiva no sentido de ser uma inércia em movimento, né? E tem a inércia parado, quer dizer, o navio está ali, paradão. A água está parada,
você tirar o navio do lugar, não basta ir lá com um barquinho ao remo e dar uma empurradinha. É mais fácil o barquinho se mexer. O navio vai ficar ali. Então, colocar uma grande massa em movimento também requer muita energia, criar o outro tipo de inércia. Né? Então, fazer uma política de gerenciamento de risco é tirar a sociedade, digamos assim, de uma inércia e colocar na inércia do movimento. E aí, quando a gente consegue fazer isso, que é muito trabalhoso, requer às vezes anos de esforço, como foi o caso dessas experiências do CODEL, Comitê de Defesa do Litoral de São Paulo, onde nós fomos parceiros, assim como Antônio Carlos Rossim, Luiz Antônio de Melo Auazo, Carlos Celso do Amaral e Silva, vários nomes que a Iris cita, o pessoal, né, da Marinha, né, estávamos lembrando a Iris do comandante Restier, que falava que uma das grandes sabedorias que a gente tem que adquirir é a conhecer a melindrologia institucional. Quer dizer, um dos fatores de inércia que tem para que as instituições e os vários atores, né, as organizações privadas também, e mais ainda as entidades do público, da sociedade civil se mexam diante do risco ambiental, é a facilidade com que no Brasil as pessoas se dão de melindradas, né? Puxa, mas começaram a falar desse assunto no qual eu sou uma autoridade ou que diz respeito diretamente a mim e não me chamaram, não me ouviram, né? É um bom pretexto para eu não participar de uma coisa que eu não acho muito cômoda, não estou querendo falar disso agora. Mas é uma coisa que é uma arte, superar, contornar esse tipo de coisa. É, digamos, é de certa forma um exercício de diplomacia, que é um aprendizado, é uma diplomacia interinstitucional, né, e intersetorial na sociedade. E, enfim, só para lembrar uma história de um desses parceiros, foram muitos, o professor Tomasi, a professora Yara Schaffer Novelli, é, com diferentes papéis, mas sempre iluminando, né, esses pesquisadores ajudando a iluminar os bons caminhos para construir uma lógica decisória de um processo de gestão, né? Gestores da Petrobras como Jaime Seta, Arthur Vasconcelos, né? E muitos outros, né? Vinícius, é, é, Tatiana, Cláudia Nakamura, o nosso amigo engenheiro de segurança que estava ganhando um papel importante no litoral norte, o, o pessoal de Santos, né? Coordenações de defesa civil, uma homenagem à dona Regina Elza, a doutora Regina Elza da Defesa Civil de Santos, nomes, enfim, de pessoas que cada um no seu espaço, né, foram ajudando, foram dando a sua mão para empurrar, né, Alexandra Grota, superintendente do meio ambiente em Santos, né, o pessoal do Centro das Indústrias de Cubatão, enfim, tem muita gente aí, cada um no seu espaço, né, pessoal do MOPRES, Movimento de Preservação de São Sebastião, grande Priscila Siqueira, é, grande Fredê, né? Parceiros, enfim, de vários lugares, que são as pessoas que são são o conjunto de protagonistas de um avanço dentro do campo daquilo que eu chamaria de gerenciamento social dos riscos. Quer dizer, você precisa sair com o risco ambiental tecnológico, em lugares como as áreas portuárias, você tem que sair das instituições especializadas, das empresas, né? E até das entidades da sociedade civil, que são às vezes que fecham a informação. Você tem que atingir o público, os moradores, você tem que criar mecanismos de comunicação, você tem que criar como se fosse assim, uma osmose positiva social, uma osmose da informação. É um vazamento administrado da informação para que exista uma difusão,
da informação e, com isso, uma ampliação da percepção do risco. E aí os mecanismos de renovação, do alerta, de chamar atenção para a informação sobre o risco e os processos de treinamento para as emergências compõem algumas das partes essenciais disso que a Iris chama, no final, de constância. Eu tenho que criar um processo que dure, né? Que se sustente. E por isso o gerenciamento do risco ambiental tecnológico é uma das dimensões fundamentais de um conceito de sustentabilidade do bem-estar humano. Né? A sustentabilidade é a criação de condições ambientais duráveis para o bem-estar humano. Né? Então eu tenho que administrar o que eu tiro do ambiente, eu tenho que administrar o que eu jogo no ambiente, eu tenho que administrar, inclusive, como esse ambiente transformado me ameaça, como eu lido com um risco, para que eu consiga ter uma vida sustentável dentro daquilo que a plenitude da vida me permite, com o conhecimento e as condições de alimentação, etc., que vão evoluindo com o tempo. Né? Um ambiente, enfim, salubre, um ambiente equilibrado, que é um direito que a Constituição de 88 consagrou para os brasileiros, uma das razões pelas quais todos nós, brasileiros, devemos nos unir hoje em defesa da nossa Constituição. Viva o trabalho de Iris Pofo, parabéns, Iris, muito obrigado por mais esse presente que você dá para todos nós. Um abraço a todos.